paz seja convosco, que alegria estar aqui com você nessa hora, neste momento, com essa oportunidade de aprendermos mais o Senhor nesse dia de hoje. E nesse momento profético, o Senhor quer marcar as nossas vidas com a sua palavra, porque o Senhor vai nos dizer de que a palavra do Senhor ela não volta vazia, mas ela faz aquilo que apraz aos propósitos do Senhor nas nossas vidas. Então, se ela não volta, é porque ela fica aí em algum lugar. E que você aproveite essa oportunidade e que essa palavra ela fique no seu coração, na sua mente e durante todo o seu dia e durante também toda a sua vida, o Espírito Santo continue ministrando a tua alma e ao teu coração. E nessa hora eu quero ler com você Atos, capítulo 16, e nós vamos ler o versículo 25 que vai dizer assim: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer, irmãos, de que Paulo, ele tinha chegado na cidade de Filipos. Foi ali fazer a missão, que era pregar a palavra, apregoar o evangelho, porque essa era a missão de Paulo. E chegando ele e Silas, o seu companheiro de caminhada, chegando naquela cidade, eles encontraram, no meio do caminho, tinha uma jovem que ela estava tomada, possessa, por um espírito de adivinhação. E quando Paulo viu aquilo, viu que não era algo de Deus. E aí ele foi e repreendeu aquele espírito, que estava na vida daquela jovem, daquela menina. E aí ela foi liberta para a glória de Deus. E ela foi curada daquilo que ela estava sentindo no seu espírito. E aí os seus donos, os seus senhores, ficaram furiosos com Paulo e com Silas, porque eles estavam ganhando dinheiro, até mesmo usando aquela jovem para enganar as pessoas, até mesmo para falar o que não era verdade nem de Deus. Então eles estavam tendo muito lucro com aquela jovem. Então eles ficaram muito enfurecidos, revoltados com Paulo e com Silas. E aí juntou a multidão para que viesse açoitar eles no meio da praça, tiraram-lhe as roupas. E ali as autoridades, vendo aquilo, levaram ele preso. E foi Paulo e Silas para a prisão. E estando naquela prisão, a palavra do Senhor vai dizer de que era por volta da meia-noite, ou seja, na madrugada. Paulo e Silas, eles oravam e cantavam louvores a Deus. Em outras versões vai dizer assim, que eles estavam adorando ao Senhor. E aí, o que é que Deus ele quer nos ensinar e o Espírito Santo nos ministrar nesse dia de hoje? E aí eu já faço uma pergunta: quem é você? Diante de uma situação difícil, diante até mesmo de um problema, diante até mesmo de uma adversidade, quem é você? Como é que você se comporta? Porque Paulo e Silas, eles vão nos ensinar de que mesmo em uma situação difícil, nós temos que, a nossa primeira atitude é orar e continuar louvando e adorando a Deus. Mas aí você pode me perguntar assim, mas como é que eu posso nessa situação difícil ainda ter força para orar, ainda ter força para cantar, ainda ter força até mesmo para adorar a Deus? Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus, Ele quer que nos momentos difíceis das nossas vidas possamos elevar a Ele em oração
Ei, você precisa orar. Talvez até, muitas vezes, a nossa primeira atitude é se desesperar. É até mesmo a gente perder o controle, se desequilibrar. Até mesmo, sabe, ficar, meu Deus, sem saber o que fazer, sem saber como proceder e como agir. Mas o Senhor nos ensina uma lição por meio dessa palavra, que mesmo nos momentos difíceis, eu e você, nós temos que orar. O que é orar? É você falar, é você conversar com Deus. E o que é você cantar louvores, você louvar, você adorar? É você reconhecer que não existe outro Deus a não ser o nosso Deus. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que quando eles estavam orando e cantando louvores a Deus, aquelas correntes, aquelas prisões, elas foram abertas para a glória de Deus. Você sabe por quê? Talvez você não saiba a proporção que é, mas uma oração, ela tem efeito no reino espiritual. Então não pare de orar não, meu amado. Não desista de orar não, minha amada, porque a tua oração, ela chega nos céus e o Senhor ouve. E quando Deus ouve a oração de um filho, de uma filha, o Senhor, ele vem para poder responder. E quando nós adoramos a Ele, o coração dele é tomado de alegria. E ele vem para poder nos socorrer. Então, meu amado, nessa luta, nessa prova que você está passando, ou talvez até você nem acordou bem, talvez até você acordou, mas em meio ao seu dia, em meio às horas que você já foi acometido por alguma coisa que veio até mesmo prender sua vida, suas emoções, sua situação. Mas Deus, ele está aqui nesse dia de hoje para lhe dizer que ele quer ouvir a sua oração e ele quer ouvir a sua adoração. Porque quando você orar, quando você adorar, o Senhor, ele vai chegar com a libertação dessa situação, com a cura, com a providência, com o milagre. Porque tudo isso que a gente recebe do céu é por meio da oração e da adoração. Por isso, não pare no meio do caminho, não. E eu te encorajo a você falar com Deus. E que nesse meio da luta, que até mesmo antes de você se desesperar, você lembre, ei, eu tenho que orar e adorar. Porque é assim que o Senhor, ele vem com a resposta. Que Deus te abençoe nesse dia de hoje. Lhe dê força, lhe dê graça. Te sustente. E que você seja mais abençoada em nome de Jesus. Fique aí com o meu abraço e guardo você nas minhas orações.